Olá pessoal, como vocês estão? Hoje no vídeo em especial o tema vai ser quais são as principais características de demônios encarnados no planeta Terra. E sim, demônios também reencarnam, seja com uma missão sombria, uma missão particular ou mesmo para destruição. Mas cada caso é um caso e demônios reencarnam aqui na humanidade. E aqui vai as principais características que compõem quando um demônio reencarna no corpo humano. Como que eles se apresentam, pois existem vários e muitos no planeta Terra. A principal característica que vai ser colocada em primeiro lugar aqui é que a esclera, a parte dos olhos desses seres humanos, quando é reencarnado, a pupila vive maior parte do tempo muito dilatada ou dilatada. E eles têm a pupila grande, fora do padrão considerado normal. A pupila dos olhos deles são maiores, dele ou dela, quando é reencarnado, são maiores. Tamanho de pupila fora do padrão normalizado. E a íris do olho fora de um padrão normalizado. A pupila dilatada e a íris um tamanho maior do que o comum. Então, anote essa característica aí, porque hoje, no mundo que vivemos, é muito difícil, muito raro chegar na parte da noite, chegar após o trabalho, um longo dia de trabalho com a pupila dilatada. Quem tem a pupila muito dilatada durante a maior parte do tempo, dia por muito tempo ou sempre, são pessoas demoníacas ou pessoas vampirescas, pessoas que drenam a energia vital de outras pessoas. Por exemplo, alguém que está de trabalho de 7 horas, 18 horas com a pupila, né, a íris já é grande, com a pupila dilatada, muito dilatada, essa pessoa ou drenou a energia dos colegas de trabalho, ou ela vive constantemente drenando a energia dos outros. Então, essa pessoa obtém muita energia vital às custas da saúde dos outros. Isso é chamado vampirização energética. Seres vampirescos, vampiros, muito comum em narcisistas patológicos, transtorno de personalidade narcisista. E sim, muitos dos narcisistas patológicos que têm um transtorno de personalidade narcisista são demônios, são seres demoníacos. Lembrando que não é generalização, ok? Não se deve generalizar, mas fica aqui essa primeira dica da íris e da pupila extremamente dilatadas e grandes, fora do padrão comum. Você já viu esses filmes de terror, seriados sobrenaturais, como é que eles se apresentam no mundo espiritual? Essa parte aqui toda preta ou muito grande. Pois é, no mundo aqui, nessa dimensão reencarnatória, eles também têm essas características, até porque o espírito se manifesta dessa forma e são seres demônios. A segunda característica, segunda e principal característica são as vértebras. Demônios, quando reencarnam, eles têm maior número de vértebras. O ser humano comumente tem 33 vértebras, mas esses seres, quando reencarnam, chegam a ter 34 ou até mais. Inclusive, há casos que tem mais de 34 vértebras. Então, desconfie, porque não é comum ter mais de 33 vértebras. Caso um ser humano tenha 34, 36 ou até mais vértebras, alguma anomalia ali. E aqui fica a resposta de que demônios, quando reencarnam, eles podem ter maior número de vértebras, e é muito comum isso. Terceira e principal característica do demônio quando reencarna, eles têm maior número de dentes. Ele tem uma boca maior, um maior número de dentes. Todo mundo que tem uma boca grande é um ser demoníaco? É um demônio? Não.
né? Mas eles têm uma boca maior, boca mais larga e muitos dentes. Dentes na fase adulta maior do que o número comum de dentes. Inclusive dentes às vezes muito tortos, tá bom? Então fica aqui a terceira característica muito comum em demônio quando reencarna: maior número de dentes e boca muito grande e larga. Aqui já temos aí várias características: íris dilatada, corrigindo, íris grande, pupilas muito dilatadas, boca grande, muitos números de dentes, muitos dentes, mais dentes do que o comum na raça humana, e a questão e as vértebras. Tem mais número de vértebras quando nascem e durante a vida. Quarta principal característica destes seres: eles têm uma energia muito densa, muito, não é sombrio, porque isso é básico, é óbvio, mas ele tem uma energia densa, de baixa frequência. Não adianta sorrir, não adianta rir, porque a energia deles continua densa, uma energia de maldade, de perversidade, de crueldade e até de bizarrice. Então aquilo ali no campo áurico deles, inevitavelmente, não fica escondido por muito tempo. Ele tem essa energia densa, fazendo com que pessoas sensitivas, médium ou pessoas mais sensíveis, intuitivas, fiquem muito incomodadas. E o caso a pessoa não tem nenhum tipo de mediunidade, ela pode até passar mal e não entender o que está acontecendo, porque a energia desses seres são muito densas, de baixíssima vibração. Quinta característica: elas detestam quando alguém fala de Jesus Cristo ou de Maria, mãe de Jesus Cristo. Eles detestam quando falam de Cristo. Eles chegam a revirar os olhos como um incômodo espiritual, instintivo. Instintivamente, eles odeiam ouvir o nome Jesus Cristo, eles odeiam que falem de Cristo. Eles ficam realmente incomodados, podem até expressar uma parte, né, uma visão que eles têm de fera, de ódio, ressoa de forma contrária na alma deles, até porque não é isso que eles respondem, não é a divindade, não é ao que é Cristo, ao que é puro no sentido de luz, que eles respondem. Então eles ficam extremamente incomodados, perturbados e têm que te controlar para não demonstrar a fúria potente que vem dentro deles, estando encarnados ou não. Sexta característica: essa característica é muito comum e peculiar, mas peculiar para quem não entende, mas para eles são extremamente manipuladores mentais. Eles atacam psiquicamente, atacam energeticamente, espiritualmente, constantemente outras pessoas, seja para obter energia, seja para diversão maquiavélica, seja para perversidade, ou seja por causa de crenças, questões, por exemplo, religiosas. Caso você seja uma pessoa devota, de bons valores, independente da sua religião, e você é uma pessoa que preza pelo melhor no mundo, eles não gostam disso. Eles não gostam de nada que avance para a luz, e sim para a escuridão, que eles gostam, que eles se alimentam dessa perversidade, desse lado oculto da humanidade. Então, fica essa dica: eles são extremamente manipuladores mentais, manipuladores psíquicos e atacam energeticamente, espiritualmente as pessoas quando se sentem ameaçadas por quando querem obter alguma vantagem através da energia da pessoa. Então, orai e vigiai. Demônios reencarnam sim, e aqui no planeta há muitos deles. Sétima característica no corpo físico, quando um demônio está reencarnado. Mas esta em particular, a vidente respondeu: são pandemônios. Pandemônios são tipos de demônios. Eles respondem a outros deuses. Por exemplo, Satã. E aí eles têm essas características porque é impregnado através do espírito, tá? E o corpo humano é muito divino, e então ele traduz essa consciência. Não tem como. O corpo humano ele é tão divino que ele traduz a essência da pessoa. Se você tiver uma percepção, ele traduz a alma da pessoa. Olhos monolide eyes.
olhos monolid eyes, em inglês monolid eyes. Esse tipo de olho em que essa parte superior aqui dos olhos, entre a sobrancelha e os cílios, eles não têm essa parte aqui, é direto, então é chamado monolid eyes. Essas pessoas são extremamente perversas, invejosas, maldosas e são consideradas pandemônios. Para complemento, então todo mundo que tem estes olhos é um pandemônio? Não. Se você for olhar, por exemplo, a etnia asiática, a maioria das pessoas podem ter estes olhos. Não significa que são pandemônios, mas ainda assim há asiáticos que não têm monólise e há muitos asiáticos que têm monólise raiz. Portanto, a atenção aqui neste vídeo fica para a etnia latina, sul-americana, americana ou africana. Os africanos, por exemplo, eles podem ter esses olhos, os brancos podem ter esses olhos, então os latinos podem ter esses olhos monolisiais. Então, caso não seja da Ásia, ou seja, dos países asiáticos, desconfie, essa pessoa é um pandemônio, porque esses tipos de olhos não são comuns. Isso significa perversidade, maldade, e se você olhar nesse tipo de olhos em que a sobrancelha conecta direto, próximo aos cílios, não tendo essa parte de cima dos olhos, então, anotando aí, se for branco, pessoas negras, pessoas pretas, pessoas latinas, é um pandemônio, quase certeza, porque isso significa muita maldade escondida, perversidade, crueldade, ganância, ambição extrema. Todas essas características compõem monólise asiático. Aí você se pergunta, mas caso for asiático, pode ser um pandemônio? Sim, pode, mas eu tenho que informar aqui que é em minoria dos casos, porque isso é uma característica desses olhos assim, asiáticos, mas nem todos que têm o monólise asiático são, porque não pode generalizar, mas quase todas as pessoas fora do continente asiático que te encontram com esse tipo de olhos chamado monólise asiático são pandemônios, tá bom? São tipos de demônios. Então tome cuidado e observe essas características de demônios encarnados. Gratidão, até o próximo vídeo. Dê o seu like, tá aqui o meu canal do TikTok, curta os vídeos, compartilhem, deixe a sugestão de temas aqui abaixo nos comentários. Gratidão, até a próxima.